Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey! Você conhece o Mario? Here we go! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada pra você que tá aí ouvindo mais um episódio aqui do Você Conhece o Mario. E mano, hoje eu quero levar você de volta pra um jogo que é muito especial pra mim, que fez parte da minha vida, que é o Streets of Rage. Né? O jogo Streets of Rage, cara, ele é um jogo de beat'em up, estilo beat'em up, né? Mas que na época ninguém chamava de beat'em up, cara. Esse termo se popularizou depois que a internet se popularizou bastante, né? A gente chamava de jogo de briga de rua, cara, ou de pancadaria. Bom, o Streets of Rage ele tem uma participação especial assim na minha vida, porque ele foi muito provavelmente o primeiro jogo de videogame que eu vi na minha vida, cara. Eu já contei pra vocês lá no primeiro episódio, né, do Turbo Game, que eu morava nessa cidadezinha do interior, numa vila ali que era bem pobre, sabe? Bem na periferia ali da cidade. E era ruas de terra, as casas a maioria ali não tinha reboco, né? E tinha muita molecada na rua, cara. Então assim, a gente sempre brincava na rua. Quem tinha bike, emprestava bike, a gente revezava, jogava bola, jogava peão, né? Ou simplesmente ficava sentados ali na calçada, todo mundo conversando. E era muito legal, cara. Foi um momento assim, eu acho que, não sei, né, se é porque eu tô ficando mais velho agora, tô com saudosismo, assim, mas foi um momento que eu olho pra trás e eu penso, sabe, nossa, eu acho que eu tenho muita sorte de ter sido talvez a última, ou uma das últimas gerações a crescer sem internet, sem celular, sem nada, porque você era obrigado a socializar, né? Você tinha que ir na casa dos teus amigos, você tinha que jogar bola na rua, você tinha que inventar alguma coisa pra fazer, cara. Né? Brincava de hominho, de carrinho, enfim, de bola, né? Taco, carrinho de rolimã. Isso foi muito legal, cara. E eu acho que isso faz uma falta bem grande para as crianças, sabe? Pro amadurecimento de uma criança e tal, né? Então eu me sinto muito sortudo por isso. Bom, ali na rua, né? As pessoas ali daquela cidadezinha, nossos vizinhos, todos eram pessoas muito simples. Mas eu me lembro que tinham dois irmãos que eu não consigo lembrar muito o nome deles, porque, de novo, né, cara? Eu tô falando de coisas que aconteceram há 30 anos atrás. Mas era o João e o irmão dele que eu não me lembro o nome. Que eram dois irmãos que já eram mais velhos do que eu. Né? Meu irmão já era 5 anos mais velho que eu, então muitas vezes meu irmão ia na casa de algum amigo e eu ia junto, né? E ficava lá trocando ideia e tal. Bom, um dia a gente foi na casa desses irmãos, cara, e foi o primeiro contato que realmente eu tive com videogame. Eu não tenho certeza se era um Master System ou um Mega Drive, mas eu tenho quase certeza que foi o jogo Streets of Rage que eu vi. Tinha um outro jogo também, cara, de porradaria, que chamava Two Crude Dudes, que era tipo beat'em up também, que eu me lembro de ter visto, porque eu me lembro muito da capinha do jogo, que eu achei muito legal a arte, assim. Que eram dois caras bem fortes, assim, meio punk, os caras eram meio punk, uma temática bem punk nos 80 e tal. E era de porradaria. Eu lembro que parece que você podia erguer um carro e jogar um carro nos caras, eu falava, nossa, eles são muito fortes e tal, né? E eu vi o Streets of Rage também, cara. Porque eu me lembro muito assim, hoje eu fecho os olhos, cara, enquanto eu vou gravando aqui, eu vou fechando os olhos e vou sendo transportado pra aquela época, mano. E eu me vejo assim, eu sentado na cama, meu irmão sentado do meu lado e os dois caras, né, os dois outros meninos sentados ali numa cadeira ou no chão. E uma TV de tubo na nossa frente com o Streets of Rage rolando assim, cara, no Mega Drive. Aquele Mega Drive 1 ainda, bonitão e tal. Eu tenho quase certeza que era o Mega, né? Mas nossas memórias podem trair a gente, né, cara? Ainda mais quando a gente é tão novo assim. Bom, mas eu lembro que eu fiquei imediatamente fascinado por aquilo, cara. Porque era um desenho animado que você podia controlar, sabe? Na tua mão com um controle, mano. Que loucura! E, claro, hoje em dia, né? Os videogames já fazem parte da nossa vida. A tecnologia faz parte da nossa vida, né? Cada dia mais e mais e mais a gente tá deixando a tecnologia permear nosso dia a dia, né, mano? Mas se você para pra pensar, ainda hoje, se você para e realmente analisa o que é a tecnologia, o quão incrível ela é, cara, é um negócio mágico, né? Pensa, por exemplo,
Pensa num jogo aí que você tá jogando agora, mano. Talvez você esteja jogando no teu PlayStation, no teu Xbox, no teu Switch. Cara, hoje em dia a gente não precisa nem ter mídia física mais. Você baixa o jogo da nuvem, meu amigo. O jogo vem do espaço sideral. Vem direto pro teu console ali e você sai jogando, né? Ou uma coisa que eu ainda acho mais impressionante, mano. Um CD, cara. Disco. É um negócio que eu acho um bagulho muito impressionante. Muito assim, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria que esse negócio existe, cara. Porque se você parar pra pensar, você tem, dentro de um círculo de plástico brilhante, você tem todo um universo ali dentro. Que loucura, pensa, tipo sei lá, cara, um Alan Wake, um Assassin's Creed, algum jogo imenso desses, todo contido dentro daquele pedacinho de plástico brilhante circular. Cara, e pra você poder ver aquilo ali, pra você poder participar daquele universo, precisa ter um laser que rebate naquela superfície espelhada, ele consegue ler a informação, o processador processa e joga numa tela com resolução altíssima para que você consiga desfrutar daquilo. Eu ainda acho, cara, videogame um negócio muito ficção científica, mano. Eu acho que pra quem não joga videogame, né, cara, tipo as pessoas mais velhas talvez, ver um jogo hoje em dia seja um choque grande, assim. Porque a evolução dos videogames é muito louca, cara. O Streets of Rage ele foi lançado lá em 91. Eu tinha 4 anos de idade, cara. Então, eu imagino que quando eu vi esse jogo, devia ser ali em 92, 93, eu devia ter meus 5, 6 anos de idade. E hoje, para os padrões de hoje, claro, ele é um jogo muito arcaico, muito primitivo, cara. Então, você para pra pensar, né? Em 30 anos, cara, o quanto não evoluiu essa tecnologia. É algo de explodir a cabeça, mano. É muito louco. Bom, voltando, né, pro Streets of Rage. Então eu vi o jogo rodando e eu me lembro muito que era Streets of Rage. Por quê? Porque o cara quebrava uma cabine telefônica. Também tinha uma garrafa de cerveja que você podia usar como arma. E aí quando você batia no inimigo, quebrava a garrafa. E eu achava isso sensacional, assim, cara. É claro que eu acho que eu nem joguei. Eu me lembro de pegar o controle na mão, assim, mas não devo ter ido longe. Mas eu gostava de ver o pessoal jogar, né? Bom, aí avançando alguns anos depois, a gente ainda morava nessa mesma cidadezinha. Mas a gente já tinha mudado para uma casa que era nossa, a nossa primeira casa de verdade, que não era alugada, né? Que era na área rural dessa cidadezinha, lá na nossa chacrinha, né? Bom, e aí como eu contei pra vocês lá no episódio 3 da minha locadora Vida Louca, eu recebi de presente um Mega Drive de uma amiga da minha mãe, que os filhos já não usavam mais, já eram velhos, já, né? Estavam com a vida encaminhada, tal, trabalhando, tudo. Então ela me doou esse Mega Drive com muitos jogos, cara, jogos na caixa, lá, assim, novos, instalados de novo mesmo. E entre vários jogos, tinha um que me chamou muita atenção, que era o Streets of Rage, cara. Que é o primeiro jogo mesmo, né, da trilogia, agora a quadrilogia, né, Streets of Rage. E assim, esse jogo, velho, eu lembro que quando eu coloquei ele no Mega, ele deu um estalo na minha mente. Era como se eu tivesse voltado no tempo e relembrado eu, alguns anos mais novo ali, jogando e vendo esse jogo pela primeira vez. Então, eu tive uma sensação de familiaridade muito gostosa com ele, assim, cara. E ele já grudou na minha cabeça, assim, imediatamente. Primeiro, a coisa que mais chamou a atenção no Streets of Rage, quando eu joguei ele no meu Mega, cara, e acho que chama a atenção de todo mundo até hoje. Se você tem esse jogo aí de alguma forma, cara, e você colocar ele pra alguém jogar, você vai notar imediatamente a pessoa balançando a cabeça, cara. Sabe aquele meme, aquele gif do gatinho branco balançando a cabeça ao som da música? A pessoa vai fazer isso aí, mano. Porque a trilha sonora desse jogo é maravilhosa, mano. Ela foi gravada pelo Yuzo Koshiro, né? Que na época que o Yuzo Koshiro fez essa trilha sonora, cara, ele tinha 20 anos de idade, mano. Já parou pra pensar? Você ter 20 anos de idade e fazer não só uma, mas várias das trilhas sonoras mais influentes dos videogames de todos os tempos? Tanto que até hoje o Yuzo Koshiro ele é DJ em balada, assim, e ele toca as músicas dessa época, cara, e lota as baladas, né? Fica lotado de gente, de tão maravilhosas que são as músicas. Então eu lembro que o que já me chamou a atenção não foi nem o gráfico de cara, mas a música inicial daquele menu ali, né? Pra quem jogou já sabe do que eu tô falando. Eu adoraria colocar as músicas aqui pra vocês ouvirem, mas infelizmente o Spotify ele não deixa mais. Mas cara, é só você ir no Spotify procurar a trilha sonora do Streets of Rage ou no YouTube e você vai saber exatamente do que eu tô falando, cara. Então assim, o menu já tem aquela música clássica ali, uma música mais soturna assim, até um pouco triste eu diria, né? E logo logo ela já embala numa batida eletrônica assim. Então ele trouxe um estilo, cara, para os videogames ocidentais, né? E inclusive orientais também, porque o Streets of Rage ele foi lançado primeiro de início no Japão, né? Acho que ele saiu em agosto no Japão, talvez em outubro nos Estados Unidos, eu não me lembro muito bem.
Mas quando ele saiu no Japão, um pouquinho antes, né? Ele nem chamava Streets of Rage, mano. Que é as ruas do ódio, né, cara? As ruas da fúria. E ele se chamava Bare Knuckle, que é algo como punho nu, né? Só que em japonês, cara, ele chama Bare Knuckle Ikari no Tetsuken, ou o Punho de Aço Furioso. Mano, é uns nomes de jogos maravilhosos, né, velho? Puta que pariu, imagina você ter no teu currículo: eu fiz a trilha sonora do jogo O Punho de Aço Furioso, mano. Que massa, velho. Bom, voltando pro jogo, né? A trilha sonora desse jogo, cara, é algo especial até hoje, né? Inclusive do segundo jogo também, é uma das minhas trilhas sonoras favoritas de todos os tempos, ainda feita pelo Yuzo Koshiro, né? Mas o mais interessante sobre essa época dos videogames é como uma coisa influenciava a outra, né? O que eu quero dizer com isso, mano? Bom, o Streets of Rage, ele é um jogo que, diferentemente do Final Fight do Super Nintendo ou do próprio Golden Axe do Mega Drive, ele não foi lançado para arcade, para fliperama, né? Geralmente a gente tinha jogos que eram lançados para fliperama e depois tinham ports para os consoles caseiros, né? Ports bem capados ali, bem reduzidos mesmo, né? Para os consoles conseguirem rodar. No caso do Streets of Rage, ele já foi pensado para ser um jogo de Mega Drive, uma resposta ao Final Fight. Tanto que na época que eles começaram a desenvolver esse jogo, eles compraram um Super Nintendo, né? E jogaram bastante Final Fight para ter referências, cara. E assim, eu acho que, não, claro que é não só isso, né? Mas a gente também tá falando de influências de filmes, né, cara? Tipo, outros jogos como Double Dragon também, seriados policiais, tipo Starsky e Hutch, Justiça em Dobro, Esquadrão Classe A, sabe? Então eles tiveram muitas influências disso na época também. Bom, é legal você notar que como uma coisa levava a outra, como eu disse. Então, na época, ali nos anos 80, né, cara, no final dos anos 80, o que estava em alta? Filmes de ação, seriados policiais, filme de Kung Fu e pancadaria, né, Karate Kid e tal, ninja americano e tudo mais, né? E o Final Fight ele fez um sucesso estrondoso nos arcades. A Sega tinha o Golden Axe, que é um beat'em up medieval, de fantasia. Mas eles não tinham nada, digamos, mais contemporâneo, né, que se passasse nos dias de hoje. Então o Streets of Rage ele foi essa resposta ao Final Fight, mano. E assim, claro, o Final Fight ele tem seus méritos, né, cara? O primeiro não, mas porque ele é muito ruim o primeiro jogo, você não consegue nem jogar de dois, cara. As fases são ruins, os personagens são ruins, mas o do Final Fight Guy adiante, assim, eu acho que são jogos legais. Mas eu não sei se é porque eu comecei no beat'em up com o Streets of Rage que ele ganhou meu coração, assim. Então quando eu ia na casa de algum amigo, na locadora, jogava Final Fight, buscando aquela experiência do Streets of Rage, eu estranhava muito, cara. Porque não era igual, sabe? O Streets of Rage eu sempre achei ele um jogo fluido, cara. Muito fluido, assim, gostoso de jogar. O Final Fight, apesar de graficamente ser muito mais bonito do que o primeiro Streets of Rage, ele era um jogo muito truncadão, assim. Eu sentia ele duro, os personagens duros também. E eles pareciam personagens de papel, sabe? Sem ter um peso, assim. Já os personagens do Streets of Rage, né? Apesar de ser o primeiro jogo ali, meio embrionário ainda, graficamente ele ser bem inferior, né? Os personagens, os sprites dos personagens serem bem menores do que o Final Fight e tal. Mas, cara, as ruas pareciam vivas, os personagens pareciam mais pessoas mesmo, não sei te explicar, sabe? E aquele feedback, assim, quando você bate num personagem no Streets of Rage, além do som da porrada, né? Um pst, pst que você tem, ele mostra como se fosse um foguinho, assim, uma faísquinha saindo, né? E o personagem inimigo ele entra numa pose de que ele tá apanhando, assim, tremendo, assim, ele dá aquela tremidinha, cara. Dá um feedback muito gostoso de jogar, assim. Até hoje, sabe? E o Streets of Rage ele tem uma coisa também que os outros não tinham. E que eu acho que isso fez uma total diferença. Que é o lance de você poder agarrar o teu inimigo, arremessar ele por cima do teu ombro, sabe? Você agarrar o teu inimigo, dar meio que um arm lock nele, dar joelhada nele, assim, sabe? Você jogava de dois, você podia agarrar o teu companheiro e o teu companheiro podia, tipo, chutar assim, cara, se apoiar em você como realmente um apoio mesmo e chutar o inimigo. Ou você podia arremessar ele por cima do teu ombro, assim, e ele saía dando uma voadora. Então você podia fazer alguns pequenos combos, sabe? Inclusive você tinha o botão de porrada, né? E o botão de pulo. Se você apertasse os dois juntos, ele dava um outro golpe especial. Então ele tinha uma certa variedade. Já o Final Fight parecia que era só soco, pra frente e soco, assim. Não sei, cara. Não clicou muito comigo, sabe? Bom, uma coisa também que chamou muito a minha atenção na época, os gráficos, mano. Super coloridos, cara. Aquela primeira fase ali nas ruas, né, com o neon e tudo.
né? Tem uns carros estacionados e você vê o reflexo dos letreiros neon no capô do carro, na janela do carro, assim, uma sensação de profundidade muito legal, sabe? No primeiro plano você tem os postes passando, a rua ali no meio, lá no fundo as lojas, com o interior das lojas desenhado também. Era muito legal, cara. A variedade de armas, né? Essa lógica dos beat 'em ups que um foi passando pro outro, e até hoje é assim, né? Você quebrar objetos no cenário, tipo lata de lixo, cabine telefônica, e achar itens para você recuperar sua energia ali. Realmente eu não sei quem começou com isso, cara. E o mais louco ainda é que todo mundo achou isso perfeitamente normal e seguiu essa estratégia de você se recuperar a vida comendo frango que você achou no lixo, cara. Que loucura, né? Quem pensou nisso, mano? Você comer uma maçã que tá dentro de uma cabine telefônica? Parece meio meio bizarro hoje em dia, né, cara? Bom, e esse jogo, cara, ele é fantástico, além da trilha sonora, dos gráficos coloridos, né, e esse lance dos combos e tudo mais. Você tinha no botão A do Mega Drive, né, lembrando que o Mega Drive nessa época ele tinha apenas 3 botões, né? Então o botão B era a porrada, o botão C era o pulo, né? E o botão A era o teu especial, cara. E o que era o especial? Bom, pra quem não conhece muito a história do jogo, né? Nesse jogo a gente joga com 3 personagens, mano. Você joga com o Adam, o Axel e a Blaze, né? O Adam e o Axel são os caras mais porradeiros, mais fortes. O Adam é o mais forte, né? O Axel ele é o mais equilibrado e a Blaze ela é um pouco mais fraca, mas ela é a mais rápida de todos, assim. Bom, então você tem esses 3 personagens e eles são ex-policiais, cara. Porque a história do jogo, por incrível que pareça, esse jogo ele tem uma história, mano. Então, a história é mais ou menos como se um sindicato do crime começasse a tomar conta da cidade, né? E aí esses 3 policiais, eles percebem que eles estão amarrados ali pela burocracia da polícia, eles não conseguem combater o crime como eles gostariam, e eles resolvem sair, né, da força policial e combater o crime com as próprias mãos, cara. Se isso não é a coisa mais anos 80 que tem, eu não sei. Combater criminoso literalmente na porrada, né? Já que no jogo você não pode usar arma de fogo, né? Mas isso é legal porque o especial desse jogo lá do botão A quando você aperta, cara, você consegue chamar uma viatura policial, né? Que te ajuda atirando em tudo que tá na tela, assim. E cada um dos personagens tem um tipo de tiro diferente. Então, tipo, se você tá com o Axel, por exemplo, você chama a viatura, ele atira uma bomba de napalm. Se você tá com o Adam e chama a viatura, ele atira com uma metralhadora giratória, assim. Então, são coisas que adicionam variedade ao jogo, né? E aí, a gente geralmente guardava essas viaturas pro chefe de fase, né? Lá no final da fase. Ou quando tinha muito inimigo na tela, né? Porque realmente eles davam muito dano, limpavam a tela, assim, era muito bom, mano. Era muito legal mesmo. Bom, e aí o jogo ele podia simplesmente, né? Seguir ali nas ruas mesmo, né? Ficar nas ruas, como o próprio nome do jogo diz, né? As ruas da Fúria, né? Mas não, cara, você tem uma variedade muito legal de fases nesse jogo, cara. Então você tem a rua, depois você vai pra praia. E assim, cara, pra quem não jogou, na época, pensa, em 1991, cara, né, os videogames eram ainda muito, muito primitivos mesmo. Então você tava ali na praia, cara, e acho que foi um negócio assim que me deixou fascinado, foi que a água do mar, ela movimentava, sabe? A água do mar, ela vinha sobre a praia, daí ela recuava, assim, deixando aquela marca na areia, sabe? Você tinha alguns objetos como, por exemplo, latinhas de cerveja jogadas na praia, e elas rolavam pela areia, sabe? Você tinha assim no fundo umas palmeiras, lá no fundo você via uma cidade assim à noite, alguns outdoors, né? A cerca separando a praia do gramado, então tinha umas camadas de paralaxe legal também, então dava muito uma sensação de 3D, sabe? Tinha uns pneus que você podia bater nos pneus para pegar itens tipo taco de beisebol, cano, faca, né? Inclusive você podia pegar a faca dos inimigos e arremessar de volta neles. Então tudo isso ia adicionando uma variedade, sabe? O mais louco, cara, dessa fase da praia é um chefe, cara. Que tipo, ele é um lutador de luta livre, de sunga, assim, e bota, sabe? Tipo, qual o sentido disso, né, mano? Eu sinto falta de uma época, assim, que os videogames que a gente podia chamar de AAA na época, que eram os grandes videogames mesmo, eles não tinham sentido nenhum, assim, cara. Sinto uma certa falta disso, sabe? Então você ia progredindo no jogo da esquerda pra direita, né? Descendo o braço nos inimigos, cara, que inclusive também vale a pena ser mencionados, né? Porque você tá batendo em punks ali, tem vários tipos de punks diferentes, né? Mas não se limita a isso, cara. Você tem malabaristas, você tem cuspidores de fogo,
Você tem lutadores de luta livre, como eu já mencionei. Você tem dominatrixes com seus chicotes nas ruas, porque é anos 80, claro. Você tem lutadoras de mini saia. Você tem... Eu nem sei te explicar. Os caras... Tem um chefe que ele é tipo... Ele tem parece o Supla, mano. Eu sempre chamei ele de Supla quando eu era moleque. Que ele é um loiro alto, assim, que tem umas garras na mão. Sabe? Então, ele tem um cara que arremessa um boomerang em você. Esse jogo, cara, ele é o suco dos anos 80, velho. Suco dos anos 80. E conforme você vai avançando nas fases, você tem aquela variedade. Então, você tá na rua, depois você vai pra praia, depois você tá dentro de um barco, né? Você tá lutando num tipo um iate de luxo, assim. E aí, e o iate não tá parado, cara, ele tá navegando. Então você vê ali a cidade lá ao fundo passando com outros barcos ali. Você tá tipo num porto, assim, sabe? Tem a água, né? Com bonitas camadas de paralaxe também. Você tem uma construção onde você joga depois, que você pode cair num buraco. Então você tem que tomar muito cuidado para os inimigos não te derrubarem nesse buraco. Mas você pode, se você souber como fazer, você pode arremessar eles nos buracos também. Você tem uma fase, cara, que é numa fábrica, mano. E nessa fábrica, você tem as esteiras que vão tanto para frente quanto para trás. Então você tem que levar isso em consideração. Às vezes você fica mais rápido, às vezes você vai ficar mais lento, né? Tem prensas nessa fábrica também que podem prensar você, ou se você souber atrair os inimigos, podem prensar os inimigos também. Então ele vai adicionando, cara, várias coisas que vão equilibrando o jogo para não ficar aquela coisa monótona, né? Até mesmo a fase do elevador, né? Então todo jogo de beat 'em up é obrigatório ter a fase do elevador, né? E só que essa fase é um pouco diferente, cara, por dois fatores. Primeiro, que o elevador ele tá na parte de fora de um prédio e não dentro de um prédio, como geralmente nos outros beat 'em ups. E isso, cara, faz a diferença, porque você pode arremessar os teus inimigos pra fora do elevador, velho. Então, tipo assim, você pode dar uma joelhada nele e jogar ele lá pra fora, lá pra baixo, ou arremessar ele por cima do ombro, né? Mas se você não tiver cuidado, você pode arremessar o teu parceiro, ou você pode ser arremessado pelo teu parceiro também, porque esse jogo ele tem Friendly Fire, né? Então, vai adicionando esse tipo de característica, sabe? E, cara, você ainda pode chamar a polícia, cara, nessa fase, é muito louco. Então você tá subindo num arranha-céu com um elevador e você vai vendo a cidade lá no fundo, ficando cada vez mais alto, né, o elevador assim, e você vai vendo só os topos dos prédios assim, e aí você aperta o botão A e lá a câmera desce lá embaixo na rua, você vê a viatura chegando, o policial sai do carro com a bazuca, atira pra cima e acerta no elevador, cara. Isso aqui é mira, né? Então você tem todas essas coisinhas que vão, cara, vão tirando a mesmice do jogo, porque se você parar pra pensar, ele é um jogo que andar pra frente e bater nos outros, né, cara? E é um jogo que não te cansa, sabe? É um jogo daqueles jogos que facilmente você zera ele numa sessão só, sabe? Então ele é muito leve, muito gostoso, as fases duram o tempo certo que elas têm que durar, sabe? Tipo, eu tava jogando um beat 'em up esses dias, cara, do Scott Pilgrim com a minha esposa, e a fase não termina nunca, cara. Tipo assim, 40 minutos numa fase, e os personagens têm que tomar tanta porrada, os inimigos. Tipo assim, você bate no inimigo, ele cai. Aí você bate, ele levanta e cai de novo. Tipo, 3, 4 vezes cada inimigo. Se torna muito cansativo, cara. O Streets of Rage, ele tem um balanceamento perfeito. Perfeito, que foi inclusive aprimorado no 2, cara. Sabe? O 3 é o meu menos favorito. Ele é muito difícil, né? Pra você conseguir terminar o 3 só jogando a versão japonesa mesmo. Ele tem uma música horrível, experimental, assim, péssima. Os personagens são toscos, é tudo muito ruim no 3. Eu não gosto muito do 3, cara. Mas o 1 e o 2, mano, o 2 ele evoluiu assim. O 2 não parece nem que é o mesmo sistema, cara. Parece que o 2 não é mais o Mega Drive. Parece que o 2 você tá jogando no Saturno de tanto que evoluiu assim a fórmula, mano. Graficamente e tudo mais, sabe? Então se você joga o 1 e vai pro 2, você vê uma mudança assim enorme, cara. Enorme, evolução enorme, gráfica, tudo mais, né? E a música ainda continua maravilhosa. Então, logo eu vou fazer um episódio sobre o 2 também, mas vamos voltar pro 1, cara. Vamos voltar pro 1. Bom, aí você tá subindo nessa fase do elevador, cara, e lá em cima, né, lá na cobertura, é a última fase do jogo, que é uma fase bem tradicional de jogo de porradaria também, que é um hotel, né? Então você tá dentro do hotel, e aí o legal é que agora, em vez de ir pra esquerda pra direita, você tá indo da direita pra esquerda, e aí que você tá dentro do hotel, não dá mais pra chamar a polícia, né? Então é só na porradaria, você tem que se garantir na porradaria. E aí eles usam uma outra artimanha aí, muito comum dos beat 'em ups da época, que é jogar todos os chefes em sequência, né, na tua cara, como se fossem inimigos comuns, assim, pra você realmente não conseguir chegar no final, né. Então, cara, é bem difícil essa parte,
porque você não pode chamar a polícia, você já vai estar com poucas vidas, né? Se você chegou até aqui, você já provavelmente vai estar com poucas vidas, que é a última fase do jogo. E eles vão jogando chefe atrás de chefe pra você derrotar, assim, pra poder chegar no final. E ainda pra ajudar, cara, tem uns carrinhos, daqueles carrinhos com comida, assim, que as camareiras levavam pros quartos em filmes dos anos 80, sabe? Que tem aquela cúpula de metal, assim, com um frango dentro, manja? Aí vem aqueles carrinhos na tua direção, você tem que pular ou bater nos carrinhos também. Então eles jogam de tudo pra você perder tuas vidas finais ali, cara, no hotel, né? E aí o final desse jogo, mano, que é legal também, uma outra coisa que é legal, que vem ali, inspiração de Double Dragon, né? Que é... Às vezes tem gente que não sabe disso, cara, mas você tem final bom e final ruim nesse jogo, né? Então acontece assim, quando você chega no final, se você estiver jogando de 2, que eu espero que você esteja, porque o jogo fica 1000 vezes mais legal de 2 players. Quando você chega ali com o teu amigo no final, você vê que o chefe do crime organizado, né, conhecido como Sr. X ou Mr. X, né, ele tá sentado ali numa poltrona, você chegou no escritório dele, lá no fundo assim, tem uma janela bem grande onde você consegue ver a cidade lá embaixo. E ele tá sentado nessa poltrona, né? E aí ele manda uns capangas pra te pegar, você vai derrotando os capangas até uma hora que ele fica puto, aí ele levanta, cara, e ele começa a te metralhar assim com uma metralhadora, sabe? E aí ele pergunta pra você, quando você derrota ele, ele pergunta assim... se você quer se tornar o braço direito dele, cara. Se você estiver jogando de 2 jogadores, cara, se um jogador falar sim e o outro não, então você tem que lutar com o teu amigo. E aí se você derrotar o teu amigo, né, tipo, vamos supor que você respondeu que sim, que você quer ser o braço direito dele. Teu amigo respondeu não. Se você derrotar o teu amigo, daí você tem que derrotar o Mr. X em seguida, cara. Porque só pode ter um chefe do crime. E aí você derrota ele, cara, e o jogo termina com você sentado no trono dele, assim, com uma cara de mafioso, assim, cara. E uma mensagem aparece na tela, tipo, You became the bad guy. Você se tornou o cara mal, né? E aí uma música, assim, tal, uma risadinha maléfica. Então isso é muito legal, cara. Se vocês dois falarem que vocês querem se tornar o braço direito dele, o jogo te manda lá na fase, acho que na fase 6 ou na fase 5, cara. Ele te manda umas 2 fases pra trás, sabe? Abre um buraco no chão do escritório dele e você cai na fase 5 ou 6, que eu não me lembro mais. E aí você tem que jogar umas 2, 3 fases de novo, né? Então isso ensina pra você não ser ganancioso, cara. E aí se vocês dois falam que não, aí vocês dois partem para a porradaria, né? E acabam com o Mr. X de vez. E aí legal, tem uma cutscene no final, né? Com os personagens ali, tipo, yeah! Sabe, assim, comemorando, aquela coisa bem anos 80 mesmo, né? A polícia chegando ali, comemorando junto e tal. Então, ele é um jogo cheio de pequenas nuances, assim, né? Muito divertido de jogar, cara, apesar de ser super básico, né? Por exemplo, coisas que foram melhoradas no segundo jogo. A velocidade dos personagens, né? No primeiro jogo, você não consegue correr, pra você ter uma ideia. Você só pode andar. E eles andam tão devagar, cara. Tão devagar, sabe? E às vezes dá raiva porque o chefe é super rápido, você tem um inimigo que é mais rápido e o inimigo faz pirueta e sai correndo e você tem que ir andando bem devagarzinho assim. E isso às vezes dava uma canseira. No 2 você já pode correr, se você der 2 toques pra frente você pode correr. Uma coisa que eles adicionaram no 2 também, que quando eu joguei o 1 de novo eu senti falta, é a barra de vida dos inimigos. Né, os inimigos, cada inimigo que você enfrenta no 2 tem um nome e uma barra de vida, assim. Então você tem aquela impressão que você está realmente lutando contra pessoas mesmo, né? Cada uma tem um nomezinho ali e tal. Você tem mais personagens diferentes no segundo jogo, então você ainda continua jogando com o Axel, né? Você tem a Blaze, mas aí você tem o Skate, que é um menino, assim, que é o filho do Adam, né? Porque o Adam ele é sequestrado no segundo e aí você joga com o filho dele para resgatar o próprio pai, né? Não, o Nino está doidão. O Skate do segundo jogo é o irmão mais novo do Adam. E os personagens não correm no segundo jogo. Apenas o Skate, que pode patinar bem rápido em seus patins. Desculpem pela mancada. De volta ao episódio. E tem o Max, que é um lutador de luta livre gigantesco, bombadão, que é o tradicional personagem pesadão, mas super forte, né? Então ele é um jogo muito mais equilibrado, os sprites são muito melhores, muito mais coloridos e tal. Mas, cara, nada disso teria existido sem o primeiro Streets of Rage, né? Então ele é um jogo que é muito especial pra mim, porque foi um jogo que eu joguei muito com os meus amigos, lado a lado, né? Inclusive hoje em dia, que já não tem mais esse lance de jogar junto, né? Tudo online e tal. E ele é um jogo que, assim, tá em várias plataformas hoje em dia, sabe? Então você pode jogar ele, claro, no Mega Drive, aí ele saiu pra Game Gear também, pro Master System, tem no Virtual Console do Wii, no 360, no Xbox Live Arcade, tem ele na Steam, tem ele pra celular, tem ele pra Nintendo 3DS, cara, inclusive tem o modo 3D que você pode ativar, que é muito maneiro também no 3DS. Então assim,
tem versões feitas pelos fãs que misturam todos os jogos, todas as fases, tudo num único jogo. Bem legal, cara. E o que eu acho super interessante desse jogo, assim, é que ele foi feito por, tipo assim, 5 pessoas, né? Era um estúdio do Yuzo Koshiro na época, chamado Ancient Games, né? Algo assim. E era um estúdio bem familiar, que era ele na música, a irmã dele na programação e no design, a mãe dele tocando a parte do business mesmo do negócio, né? E um outro cara que trabalhou com ele no jogo Revenge of Shinobi, né? Que é o Noriyoshi Oba. Ele participou também como diretor, né? No estúdio. Então assim, 4 ou 5 pessoas, bem familiar ali, trabalhando juntos. É uma história muito gostosa, muito legal de saber, né? Na época que os jogos eram realmente artesanais mesmo. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre Streets of Rage, né? Um jogo maravilhoso para quem gosta de jogo de pancadaria, é um jogo essencial. E me conta aí embaixo, cara, qual é o teu jogo favorito de porradaria? Você jogou Streets of Rage na época? Você tem vontade de jogar se você não jogou? E qual foi teu aspecto favorito desse jogo? A música? Qual era teu personagem favorito? Os gráficos? Me conta aí, cara. Vamos trocar ideia sobre esse jogo. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Vou comer meu frango aqui que eu achei no lixo para dar aquela animada. E é isso, cara. É o Ninos desligando. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Fui!